Vamos falar agora das chuvas que atingem o estado do Rio de Janeiro. Em Angra dos Reis, as autoridades emitiram alerta máximo para deslizamentos. Outras cidades, como Rio das Ostras e Petrópolis, registraram inundações por causa dos temporais. E é o Kleber Rodrigues que traz aqui as atualizações para a gente agora nesse momento. Kleber, porque as sirenes têm tocado a todo momento em algumas regiões aí no Rio de Janeiro. Mais cedo a gente viu que a ventania não parava por aí, ou seja, a situação ainda é preocupante, Kleber, ainda é de risco. Atualiza para a gente. Ainda é assim, Débora, porque nós temos grandes acumulados de chuva aqui para o estado do Rio de Janeiro, né? Então as autoridades estão muito atentas, acompanhando essa movimentação, essa frente fria que permanece aqui na região sudeste do país, em São Paulo, aqui no Rio, também no Espírito Santo e, obviamente, todo mundo fica muito atento em relação a isso. Falando primeiro sobre a questão do estado, Débora, de acordo com o levantamento do governo do Rio de Janeiro, 7 municípios do Rio estão com o risco alto ou muito alto para deslizamentos de terra. Uma das situações mais preocupantes é em Angra dos Reis, na costa verde do estado, onde em alguns pontos já choveu mais de 300 milímetros. Só para se ter uma ideia, para quem está acompanhando a gente, isso é quase o dobro do que é esperado, a média mensal lá em Angra dos Reis. Há locais, portanto, com alagamentos no município e foram abertos pontos de apoio para receber famílias que vivem em áreas de risco. O comando do quartel-general do Corpo de Bombeiros, inclusive, foi deslocado para o município de Angra dos Reis e, neste momento, o comandante está por lá também coordenando essas equipes dos bombeiros que estão na costa verde do estado. Uma outra situação também que preocupa bastante é na região serrana do Rio, principalmente no município de Petrópolis. Por lá também foi montado um gabinete do governo do estado. O governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, está na região serrana com todo o secretariado, acompanhando também essa possibilidade de deslizamentos de terra por lá. A Defesa Civil de Petrópolis, inclusive, acionou alertas que apontam para um risco de inundação na região central, no centro histórico de Petrópolis, e sirenes de deslizamentos também no Alto da Serra e também na região ali de Vila Felipe. Foram abertos pontos de apoio para lá, caso seja necessário. Rio das Ostras, que é um município que fica na Baixada Litorânea, também está com uma situação muito preocupante. Diversos pontos de alagamentos, nós recebemos inclusive registros que mostram esses pontos de alagamento e uma água que inclusive invadiu um shopping ontem lá em Rio das Ostras. A Prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, comunicou há pouco que entrou em estágio de alerta máximo para chuvas no município. É claro que a gente está seguindo acompanhando e qualquer novidade em relação ao estado, a gente volta ao longo da programação. Eu volto contigo, Débora. E você tá por aí no centro, né, Kleber, de operações do Rio nesse momento. Aí as autoridades estão atuando a todo momento, estão monitorando os impactos aí da capital. Eu queria que você trouxesse um pouco da percepção, da sua percepção, que está aí agora acompanhando essa operação. Traz o panorama para a gente nesse momento da operação, Kleber. Agora, Débora, pois é, eu falo ao vivo aqui do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, é o COR, que é um centro muito moderno, né, com diversos monitores. Aqui atrás, por exemplo, os agentes que estão por aqui trabalhando acompanham onde está chovendo, onde tem ponto de alagamento. Agora, por exemplo, tem um registro de queda de árvore ali no elevado Engenheiro Paulo de Fronten, que está, por exemplo, indicando ali para o motorista que tem um pouquinho de transtorno sentido Lagoa, bem próximo do túnel Rebouças. Também tem pontos de alagamentos, quedas de árvores e tudo isso é monitorado bem de perto pelos agentes que ficam por aqui. A cidade está no estágio de alerta 2, o que indica que não existem grandes transtornos no município do Rio, mas obviamente está todo mundo em atenção por aqui. E aproveitando que a gente está aqui no COR, esse ponto aqui da capital, num serviço da Prefeitura do Rio, a gente vai conversar ao vivo com o Marcos Belchior, que é o chefe executivo aqui do Centro de Operações da Prefeitura. Muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui na CNN. Marcos, queria que você trouxesse um panorama para a gente, né? Qual é a situação hoje na cidade do Rio de Janeiro e se houve alguma ocorrência de grande impacto por aqui. Muito obrigado. Boa tarde. Kleber, boa tarde. Boa tarde a todos. É importante dizer a todos que hoje a gente recebeu uma chuva muito forte durante o período da madrugada, principalmente na região da Zona Sul, no maciço da Tijuca. Tivemos alguns bolsões, tivemos deslizamento na região da Andaraí. A Prefeitura acionou todos os seus protocolos com a Defesa Civil, assistência social. Esse momento passou e nesse instante a chuva tem diversos pontos, a cidade tem diversos pontos de chuva fraca e moderada. Então permanece o nosso aviso, as previsões meteorológicas de chuva forte ainda para hoje.
Qual a nossa maior preocupação nesse momento? Acompanhar o acumulado de chuva em 24 horas, porque isso traz riscos de deslizamento na cidade. A gente tem diversas sirenes da Defesa Civil em diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro. Isso é treinado durante o ano todo com a Defesa Civil. Então, a gente pede a todos que respeitem os alertas dessas sirenes e se desloquem para locais, para abrigos seguros. Então, essa é a nossa maior preocupação nesse momento. Mas a gente não tem ocorrências de grande impacto na cidade. Você falou deslizamentos. Com vítimas foram quantos? Não tivemos vítimas na cidade, tivemos mais de 80 ocorrências nas últimas 24 horas, bolsões, queda de árvore, mas a Prefeitura do Rio segue atuando conforme os protocolos do Centro de Operações. Ok, muito obrigado pela entrevista, Marcos Belchior. É isso, então a gente segue acompanhando por aqui. Só para a gente finalizar, 8 sirenes foram novamente acionadas pela Prefeitura do Rio, pela Defesa Civil, em pontos como o Borel, o Andaraí e a Grande Tijuca. E aí, agora sim, finalizando, de acordo com o levantamento aqui do município, nas principais estações do município do Rio, já choveu mais do que era esperado, para toda a média, para a média mensal, na verdade, para esse mês de abril. Então, a gente está acompanhando, como o Marcos Belchior acabou de destacar para a gente, não tem nenhuma ocorrência de grande impacto aqui no município, mas tem previsão ainda de muita chuva para este sábado, também no domingo, e, obviamente, as autoridades estão atentas e a gente vai seguir acompanhando qualquer novidade ao longo da programação da CNN.